Você está preparado para essa noite? Hoje o Senhor fala para nós: não tenha medo, não fique assustado, tenha coragem para seguir em frente. Vou falar mais uma vez, que pelo menos um aleluia saiu aqui, alguém está antenado, aleluia. Vou dizer, o Senhor está falando para mim e para você hoje: não tenha medo, não fique assustado, tenha coragem para seguir em frente, aleluia. Glória a Deus, Bola de Neve Church. Prepare para aquilo que Deus tem para liberar para mim e para a sua vida. O Senhor fala para você, meu querido, prosseguir, crer, confiar naquilo que Ele tem para você. Não permita o medo, não permita nada assustar ou abalar a tua fé. Tenha coragem para seguir em frente, porque o Deus de maravilhas vai mover na sua vida. Vamos orar. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer. Muito obrigado por esse culto, esse início de mês, a oportunidade que nós temos de mais uma vez te adorar, de mais uma vez receber a porção que o Senhor preparou e reservou para as nossas vidas. Nós repreendemos todo o ataque das trevas, toda a distração, todo o sono, tudo aquilo que venha nos atrapalhar nesse momento, cancelado e quebrado seja agora, no poder e o nome de Cristo Jesus. Nós damos uma ordem: Satanás e seus demônios, pega tudo que é de vocês, batem em retirada, vão para abismo, para onde Jesus Cristo ordenar. Nós declaramos aqui nesse lugar a presença de Deus, o poder do Senhor, a palavra do Senhor penetrando os corações, trazendo renovo, direção, aqueles que desistiram, aqueles que pararam, aqueles que não conseguem mais crer, aqueles que não conseguem mais sonhar. Mova de forma sobrenatural sobre a vida deles. É assim que nós oramos e cremos. Usa a minha vida mais uma vez, para que eu seja um instrumento nas tuas mãos, para que seja feita a tua vontade e não a minha. É assim que eu oro, creio e agradeço em nome de Cristo Jesus, amém e amém. Não tenha medo nem fique assustado, tenha coragem para seguir em frente. Se nós olharmos aqui, todos nós temos os nossos desafios da vida, todos nós temos as nossas lutas e guerras, todos nós queremos avançar para poder viver as promessas que Deus tem para as nossas vidas. Sim ou não, igreja? Sim. Se você não sabe, você tem promessa. Pastor, não sabia. Leia um pouco da Bíblia que você vai ver quais são as promessas que o Senhor tem para você. Tem muita promessa para você, para a sua casa, para os seus negócios. Quem tomar posse disso? Tomamos posse de cada promessa para nós em nome de Jesus. Porém, quando nós olhamos aqui, todo mundo tem os seus desafios. Porque para nós vivermos aquilo que Deus tem, Deus não consegue pegar a gente e levar a gente forçado. Por exemplo, já estou na caminhada com Jesus o tempo que eu estou junto com a pastora, porque nós voltamos para a igreja juntos em 2001, foi quando a gente se encontrou e voltamos para os caminhos do Senhor. De lá até aqui nós vivemos muitas coisas em Deus, tanto que ela contou umas bananadas minhas aí na conferência que foi delicado. O freio de mão ali pegou, hein? Nem eu lembrava daquele dia, meu querido. Sangue de Jesus tem poder. Você vê como o homem é cabeça, né, meu? Ao invés de ouvir, né? E quer ficar fazendo sangue de Jesus. Mas vamos lá. Vivemos muitas coisas. Foi maravilhoso. Porém, nós temos que entender o seguinte: nós só conseguimos viver o que nós vivemos. Primeiro, Deus nos ajudou e nos fortaleceu. Fato. Segundo, nós também demos passo para poder viver aquilo que Deus tinha. Nesses anos, nesses 25 anos, eu nunca vi Deus me pegar pela camisa, pela camiseta, pela gola e me forçar para fazer o que Ele tem para mim. Ele falou: eu tenho um plano, eu tenho um propósito, eu tenho uma palavra para você, tem promessa para vocês, tem promessa para sua casa, mas se você sair da onde você está, ficar firme, não permitir nada abalar a tua fé, você vai viver aquilo que eu tenho para você. E nós vivemos sim, meu querido. Passaram-se anos, passaram-se momentos, passaram muitas coisas na nossa caminhada, e uma coisa nós entendemos: nós não desistimos, nós não paramos, nós permanecemos firmes. Então eu falo para você nessa noite, nesse primeiro culto de julho: Deus tem promessas para você, Deus tem palavras para você, para sua casa, para os seus negócios, mas Ele fala para você: não desista, não pare, permaneça firme. Ele não vai pegar você pela camisa e forçar você a ver aquilo que Ele tem. Ele espera de você uma postura, um posicionamento, e essa noite prepare, porque será uma noite de decisão em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas a Ele bem forte, se você crê.
No livro de Deuteronômios, nós podemos ver os discursos de Moisés. Não coloque ainda não, por favor, obrigado. Nós podemos ver os discursos de Moisés, que fez quando o povo de Israel estava na terra de Moabe, a leste no rio Jordão. Passaram 40 anos no deserto, comendo pó, comendo poeira, passando situações delicadas, mas Deus sustentou, tinha maná direto, tinha água saindo da rocha, tinha Deus provendo de forma sobrenatural. Mas agora, depois de 40 anos que eles passaram pelo deserto, eles estão agora prestes a entrar, atravessar o Jordão e tomar posse da terra de Canaã, tomar posse da promessa que Deus falou lá atrás, com Abraão, para poder falar, sair de uma terra da onde ele estava, ir para a terra que Deus mostraria, seria um povo, uma grande nação, Deus abençoaria ele, seria maravilhoso. Mas agora, depois que eles foram libertos da escravidão do Egito, Deus ali havia levado e conduzido eles, passaram pelo deserto, e agora eles estão para entrar na terra prometida. Então Moisés, ele vai sair de cena. Moisés, ainda que passou o que passou, conduziu o povo, foi libertador, ele não vai pisar na terra. Deus trouxe uma direção para ele que ele não pisaria, e agora Moisés tem que levantar alguém, e Josué vai ser alguém que vai assumir agora esse posto, essa liderança, para poder conduzir o povo. E Moisés vem trazendo instruções para o povo, aliança com Deus, lembrando o povo que Deus fez. Por quê? Porque uma geração que saiu do Egito morreu, e uma nova geração agora se levanta junto ali. Então ele começa a trazer as instruções que Deus tinha, para o povo poder ficar antenado, saber que Deus quer, o que Deus fez, aliança com o Senhor. Porém, Deus agora vem falar com Josué, porque Josué agora ele tem uma nova missão. Josué agora ele tem uma nova missão. Puxa, eu vou levar um povo a uma terra prometida, eu vou levar o povo agora à promessa. Meu Deus do céu, então agora Josué ia ser aquele que iria tomar a frente para conduzir o povo, para tomar posse da promessa de Deus. E Moisés traz algumas palavras inspiradas por Deus para Josué, e essas palavras eu creio que farão diferença na minha, na sua vida. São palavras que vão mexer na minha, na sua estrutura, em nome de Jesus. E o texto diz assim, Deuteronômios 31, 7. Moisés chamou Josué e lhe disse na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, porque com este povo você entrará na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, e você os fará herdá-la. O Senhor é quem irá à sua frente, Ele estará com você, não o deixará, nem o abandonará. Não tenha medo, nem fique assustado. Até aqui. Então nós podemos ver que Moisés vem trazendo instruções para Josué, e ele vem falando para Josué algo muito claro. Josué é o seguinte, hashtag, agora o filho é teu, hashtag, agora está na tua mão, hashtag, vai que é tua, Tafarel, agora é você que vai conduzir o povo, agora é você que vai direcionar o povo, agora é você que vai instruir. E você vê que Moisés já vem trazendo para Josué palavras para trazer sobre ele direção, auxílio, ajuda. Porque imagina, Josué está olhando e fala assim, como é que é? Moisés falou, é isso mesmo, agora você vai ser o cara que vai conduzir o povo. Meu irmão, quando a gente fala de um povo, não fica imaginando que era um povo tipo igual aqui a igreja, tem 2.000 cadeiras, tem 2.000 pessoas. Se fosse isso, seria baba. Nós estamos falando de um povo, meu irmão, alguns chegam a dizer que quando saíram do Egito, dava quase 2 milhões. Nós estamos falando de uma galera, vamos colocar aí quase 1 milhão, vamos colocar menos, vamos colocar 600 mil pessoas. Meu irmão, você vai ser o cara que vai liderar uma galera desse nível. 600, 500 mil, 600 mil, 1 milhão, quase 2. Meu irmão, é muita gente, sim ou não, igreja? Então se você pensar, como que você ficaria se essa missão fosse para você? Então você que vai conduzir essa galera agora. A gente mal e reclama de casa, que tem 2 filhos, 1 filho. Você imagina um povo, meu irmão. Imagina uma galera dessa. Que bomba que seria.
Que situação! Mas aqui eu acho algo muito interessante, sabe por quê, meu querido? Primeira coisa que eu vejo é que Deus espera encontrar pessoas dispostas. A seguinte pergunta que Deus tem: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Queridos, o Senhor tem planos, o Senhor tem projetos para liberar aqui na terra. Deus quer abrir empresas, Deus quer trazer canções, Deus quer levantar pessoas para serem enviadas, Deus tem coisas para liberar nessa terra. Só que Deus, Ele espera encontrar pessoas que possam corresponder a esse chamado, pessoas que possam corresponder àquilo que Deus está falando. Como é triste você ver pessoas que antes o coração queimava para ver o reino de Deus avançar. Você vê a pessoa com o coração queimando, vamos avançar, quero pregar evangelho, vamos ver aquilo que Deus tem. A pessoa, o coração dela queimava para poder viver o projeto de Deus, o sonho de Deus, os planos de Deus aqui nessa terra. Mas infelizmente, hoje encontramos muitas pessoas, não todas, mas muitas pessoas, que os olhos delas estão somente nas suas necessidades, estão somente nos seus planos pessoais, estão somente nos seus desejos e vontades. Então até mesmo dentro da igreja Deus procura pessoas que possam se envolver na obra do Senhor, pessoas que possam servir na casa do Senhor, pessoas que possam estar envolvidas no plano de Deus, no projeto de Deus. Mas nós encontramos muitas vezes mais pessoas reclamando da igreja do que realmente fazendo a diferença nela. Encontramos muitas vezes pessoas mais encontrando defeito na igreja e em pessoas do que realmente inserido. Eu vou dar uma dica para você: não existe, repete comigo, não existe. Vou falar mais uma vez, repete aqui de novo: não existe igreja perfeita. Meu irmão, não existe igreja perfeita, porque a igreja é feita de pessoas, ser humaninho, como eu e você. Eu costumo dizer que o crente é igual o Kinder Ovo, sempre vem uma surpresa diferente. Meu irmão, não tem como. A igreja vai ter os seus problemas, a igreja vai ter as suas dificuldades, a igreja vai ter as suas questões, porque são pessoas diferentes buscando ser parecido com Jesus a cada dia. Então eu vejo muitas pessoas desistindo de chamada, desistindo de propósito, desanimando na caminhada, porque a igreja assim, a igreja assado. Irmão, não faça isso não desista. Sabe por quê? Imagina se Jesus desanimasse quando ele viu os seus discípulos querendo matar o samaritano a fogo. Imagina se Jesus desistisse aonde ele está lá em Samaria, e os discípulos chegam e falam assim: Senhor, quer que a gente ore para mandar fogo do céu para matar os caras? Jesus olha e falou assim: quem está aí dentro? Quase que ele falou: é você, Satanás. Porque que espírito é esse? Imagina se Jesus desistisse quando os discípulos dele estavam na mesa, na ceia, discutindo. Jesus falando: então o Filho do Homem vai ser entregue, eu vou morrer. Os caras: beleza, vamos discutir entre a gente quem que é o maior entre nós. Imagina se Jesus desistisse no meio do ciclo dele, os caras desistindo, os caras discutindo quem que era o maior entre eles. Imagina se Jesus desistisse sabendo que Judas era um safado, roubava o dinheiro do ministério, que estava, imagina Jesus: parei, pai, parei, você mandou eu vir, eu parei, não quero mais saber não dá não, hashtag mata geral, tô nem aí, vai todo mundo pro inferno mesmo, não vou salvar ninguém, não quero saber de mais, porque não dá para lidar com essas pessoas. Meu irmão, não, nós vamos ter que encontrar dificuldade. Você imagina se Paulo desistisse quando teve um excesso de comunhão com Barnabé por causa de João Marcos. Tiveram uma situação. Você imagina se Paulo tivesse desistido, meu querido, quando teve que peitar Pedro. Pedro, você está fazendo umas coisas aqui na frente, quando não tem os judeus, mas quando o judeu chega, você faz diferente, né, cara? Você é tipo um duas caras, né? Paulo não desistiu. Então vou dar um toque para você, meu irmão: a igreja vai ter os seus problemas, a igreja vai ter as suas dificuldades. Qual é a solução? Posso trazer a solução? Sim ou não? Aprenda a resolver. Aprenda a resolver. Só que a gente não resolve, a gente compartilha com outros a nossa dor, para ver se alguém abraça a nossa dor, para ir junto com a gente, para poder ficar contra outra pessoa, ao invés de ter que resolver. O meu Jesus me ensinou a resolver. Quando você for levar a sua oferta, você lembrar que alguém tem uma coisa contra você, não oferte, deixa de lado a oferta, vai até a pessoa. Quem falou isso, gente? Quem falou isso? G e termina com Zus. Quem falou isso? Jesus. Jesus falou que eu tenho que resolver.
Se você sabe que tem alguém, alguma coisa contra você, deixa de lado. Olha só, na oferta, nem oferta ainda, vai, deixa de lado, vai até a pessoa, resolve o que tem que resolver com a pessoa, não é para fofocar. Aí, amigos, você não tá ligado. Meu, tô mó triste com a irmã, que ao invés dela falar comigo e tal, não sei o que, já fala para outra, aí liga para outra, aí você não sabe o que aconteceu na igreja. Meu irmão, para, por isso que arrebenta. Meu irmão, a última coisa que eu quero é saber da vida dos outros. Eu quero saber da minha vida, e olha que já tem um monte de BO já. O que saber da vida dos outros? Por isso que a gente muitas vezes desanima. Mas Jesus fala, resolve, depois vai e você oferta. Agora, meu querido, então aonde eu quero chegar? Deus tem projetos, Deus tem planos, mas tem pessoas que estão desanimadas, tem pessoas que não acreditam mais, tem pessoas que não querem servir mais. Mas eu creio numa geração, uma geração que vai dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, queima a chama mais uma vez sobre o teu plano, queima a chama mais uma vez para o teu projeto, queima a chama mais uma vez para viver aquilo que o Senhor preparou e reservou para a minha vida. Porque assim como Moisés estava saindo de cena, tinha que ter alguém para conduzir esse povo, e Josué foi essa pessoa. Ele poderia falar, Moisés, não quero. Sim ou não, igreja? Sim. Ele poderia falar, não quero, mas ele falou, bora, nós estamos dentro. Assim Deus fala para mim e para você hoje, que o nome do Senhor Jesus Cristo venha a ser glorificado e exaltado, porque uma geração se levanta para atender o chamado de Deus, o plano de Deus. Uma geração que para de querer apenas olhar para o seu umbigo, para querer ver as suas necessidades supridas, e começa a olhar para o alto, para o plano de Deus, projeto de Deus, direção que Deus quer liberar na minha e na sua vida. Você crê nisso? Dê uma salva de palmas a Ele bem forte. Se você não recebe isso, com muito temor eu falo isso. Se você não quer viver aquilo que Deus está falando para você viver, Ele vai tirar de você e vai entregar para outro. Não adianta depois querer ficar bicudo com Deus, porque Josué, para viver o que ele vai viver, ele teve que decidir, eu quero caminhar naquilo que Deus tem. Estou tendo impressão de negócios, que o Senhor capacite você, direcione você, seja profissionalmente, seja na área empresarial, na área que for. Não tenha, se Deus está falando para você, acredite. Se é Deus falando, acredite. Ele vai conduzir, Ele vai mover, Ele vai direcionar. Não tenha medo, e guarde o seu coração, para quando Deus prosperar e fizer você crescer, não seja, eu vou usar aqui uma palavra bem direta, não seja um crente safado, que veio pedir para Deus poder abençoar, e depois você largou Ele. Não coloque o dinheiro no lugar de Deus, porque se você fizer isso, tudo aquilo que Deus for liberar, uma hora vai cair tudo por terra. Mas agora, se você deixar Ele no primeiro lugar, prepare, porque Ele vai liberar mais. Em nome de Jesus. Você toma posse disso? Dê uma salva de palmas a Ele bem forte. Deus está em procura de uma geração que não desiste. Então eu não sei você, mas a minha resposta à pergunta de Deus é: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Qual é teu plano? Qual é teu projeto? Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero estar pronto para viver aquilo que o Senhor tem. Mas agora, Moisés começa a falar com Josué, e ele começa a trazer algumas questões. Ele vai falar assim no versículo 7, Deuteronômio 31. Moisés chamou Josué e lhe disse na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, porque com este povo você entrará na terra que o Senhor sob juramento prometeu dar a seus pais. Então Moisés agora fala para Josué o seguinte, ele fala para Josué que Deus fará eles entrarem na terra que o Senhor prometeu, naquela que o Senhor sob juramento prometeu dar aos seus pais. Então o que Moisés está falando aqui é: Josué, o que Deus prometeu lá atrás, ainda que parecia distante, ainda que parecia longe, ainda que parecia que não ia dar, Ele vai cumprir, Ele vai fazer você viver a promessa que Ele falou. E se nós pensarmos aqui, uma continha básica, rápida, o povo iria pisar na terra que Deus falou lá atrás com Abraão, mais de 600 anos atrás.
Então Deus, mais de 600 anos atrás, falando com Abraão: sai da sua terra, da sua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar, você vai ser uma grande nação, vou te abençoar. E ele fala tudo aquilo para Abraão, ele sai. Agora, depois de 600 anos, meu irmão, a promessa de Deus está se cumprindo. Mais uma dela, a terra que Deus preparou, que Deus reservou, que Deus realmente tinha para o povo, meu irmão. E aqui eu quero dizer algo para você. Talvez tenha promessas que Deus falou para você e parece que estão longe, parece que estão distantes, parece que Deus esqueceu de você. Quem falou para você que Ele esqueceu de você? Ele sabe a hora de agir, o momento de agir. Então grava isso na sua vida. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir na tua vida. Aquilo que Ele prometeu para você e para tua casa, Ele vai mover. Esse é um Deus verdadeiro e real. Cada palavra que Ele liberou para você, acredite, toma posse, não desista. O nosso Deus não muda. O que Ele prometeu, Ele cumpre. Mas para vivermos as promessas, não podemos desistir, mas sim permanecer. Não podemos parar, nós temos que avançar. Então tem momentos que tudo parece perdido, tem momentos que a promessa parece distante, tem situações que você fala: meu Deus do céu, parece que Deus falou, mas isso nunca vai se cumprir, porque, meu Deus, eu acho que foi um grande engano, eu acho que Deus errou, eu acho que foi uma emoção, eu acho que foi uma coisa daquele momento, eu acho que realmente não é. Meu irmão, nós temos uma mentalidade de que tudo tem que ser no nosso tempo, na nossa hora, do nosso jeito, mas Ele sabe a hora, Ele sabe o tempo, Ele sabe a maneira. Mas pastor, o que eu faço nessa hora? Persevera, acredite, dê mais um passo, confie. Sabe por quê? Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que tendo Ele prometido não fará? Ou tendo falado não cumprirá? Eu sei que está doendo, eu sei que dói, mas não pare. Eu sei que está difícil, parece distante, mas continue avançando. O Senhor fala para você nessa noite, a promessa que Ele tem para você, para sua casa, para sua família, Ele vai fazer a parte dele, mas Ele espera que você também faça a sua. Qual é a minha parte, pastor? Creia, confie, acredite, persevere, avance, porque só vai tomar posse da promessa quem persevera firme com o Senhor. Cadê a geração que vai crer? Dê uma salva de palmas a Ele bem forte. Vou voar! Tem promessa que eu estou vivendo hoje, depois de 20 anos. Está disposto a esperar? Está disposto a aguardar? Tem dia que a lágrima escorre queimando. Tem dia que o peito você fala: meu Deus do céu, vozes do inferno é o que mais tem. Cadê teu Deus? Emoçãozinha de culto. Somebody. O profeta veio aqui na conferência, 1 hora de profecia. Quem percebeu? Primeiro dia, 1 hora de profecia. Falou umas coisas para mim que eu falei: cara, brabo, hein? Tem uns irmãos que já falaram: pastor, quando eu chegar é nós, hein? Eu falei: mas você não quer pagar o preço, né? Viver a promessa é maravilhoso, mas aguardar até ela chegar é somente para forte e corajoso. Por isso que Moisés fala para ele: seja forte e corajoso, que vai ter hora que vai ser difícil, vai ter hora que vai ser pancada, vai ter hora que parece distante, a família parece que não muda, aquele cenário está o mesmo, da mesma forma você fala: meu Deus, e agora? Eu falo para você: quem falou para você que Ele não vai fazer? Ele só espera de você. Permaneça, dê mais um passo, confie. Sabe o que me faz permanecer firme? Eu sei que Ele tem essas promessas e é maravilhoso, eu sei. Tem muitas outras coisas que já falaram para mim que ainda nem vivi. Mas sabe o que me faz avançar? Não é porque eu quero, tá vendo, eu quero pisar lá, eu quero pisar isso. Não. Porque eu tenho certeza que Ele vai fazer. Porque a coisa mais extraordinária Ele já fez. O que, pastor? Ele te comprou. Ele me comprou. Ele nos arrancou do império das trevas. E hoje Ele faz nós estarmos no reino do Senhor. Essa é a coisa mais extraordinária.
Se isso, que é o mais extraordinário, Ele já fez, as outras coisas que são menores, você acha que Ele não vai fazer? É um Deus de maravilhas, é um Deus de palavra, é um Deus de promessa, é um Deus de sobrenaturalidade. Ah, meu irmão, hoje Ele está reacendendo dentro de você as promessas que Ele falou para você. Você achou que tinha passado, tinha perdido. Hoje Ele está colocando dentro de você: a sua casa será salva sim. Creia, confie, ore por eles. Creia na promessa que Ele tem para a tua família, creia na promessa que Ele tem para o seu ministério, creia na promessa que Ele tem para a tua chamada. É um Deus que pode mover o impossível. Agora, se eu e você fecharmos o coração e permitirmos a incredulidade entrar, não tem como viver a promessa. Por quê? O meu justo viverá pela fé, e a fé faz você avançar, faz você crer, faz você confiar, faz você saber: tem um Deus que falou e vai cumprir na minha vida. Dê uma salva de palmas a Ele bem forte. Aí Moisés, agora na sequência, ele vai falar assim para Josué, versículo 8, Deuteronômio 31. O Senhor é quem irá à sua frente. Repare, nós temos, posso dar uma dica para vocês? Quando vocês forem ler a Bíblia, não lê correndo, leia pensando. Não só leia pensando. Põe o texto para mim, por favor, de novo. Obrigado. O Senhor é quem irá à sua frente. Olha o que Ele está falando. Sabe quem vai na sua frente conduzindo? O Senhor. Tem mais: Ele estará com você. Não deixará, nem o abandonará. Olha o que Moisés está falando para Josué. Ei, Josué, o Senhor tem promessa, vai fazer você, esse povo, pisar nessa promessa que Ele prometeu lá atrás. Mas é o seguinte: você não estará sozinho. E essa é a parte mais incrível. Ele vai dizer: o Senhor é quem irá à sua frente. E essa expressão, é quem irá à sua frente, ela lembra a presença ativa de Deus conduzindo o seu povo. Então, o que Moisés está falando para Josué é o seguinte: Josué, quem vai conduzir vocês é a presença do Senhor, é o Senhor. E aí nós vamos lembrar de algo para nós hoje, que quando nós recebemos Jesus como o Senhor da nossa vida, tem alguém que habita dentro de nós. E esse alguém que habita dentro de nós fala que Ele vai ser o nosso guia, vai nos ensinar e vai nos instruir, que é o Espírito Santo. Então você tem alguém dentro de você que está guiando você, que guiará você, orientará você, e estará aí na frente. Ele vai conduzir. Então isso me mostra que Deus não apenas tem promessa, mas o Senhor nos conduzirá até ela. O Senhor não tem apenas promessa para você, Ele vai conduzir você até ela. Você vai experimentar cada uma delas. Mas pastor, o que isso significa? Significa que durante o processo, para chegarmos até a promessa, a presença do Senhor estará conosco, nos guiando e nos direcionando. E peraí, se a presença dEle vem, a presença dEle vem com paz e alegria, a paz para você descansar. Você vai pisar na terra que eu tenho para você, a alegria. Por quê? Mas pastor, como alegria? Eu estou no meio do tormento, estou no meio do problema, estou no meio do BO, como vai ter alegria? É alegria sobrenatural para você acreditar: o meu Deus já mudou a minha história, o meu Deus já virou minha página, o meu Deus já moveu na minha vida, aleluia. É Ele. Pode aplaudir o Senhor bem forte, não deixa o irmão no vácuo. A presença do Senhor estará conosco, nos guiando e nos direcionando. Mas aqui é um ponto muito interessante. Por quê? Se Deus vai adiante, é Ele quem nos guiará. Então isso fala de aprendermos a ser guiados pelo Senhor e não por nossas vontades. Por que tem muitas pessoas que eu já vi que tiveram promessas, mas infelizmente ainda não viveram essas promessas? Primeiro fator é o tempo, mas tem alguns que sem sombra de dúvida eu já vi, que decidiram
não ser guiados por Deus, mas quiseram agora ser guiados pelas suas vontades. Pessoas que ao invés de ser guiado pelo Senhor, porque aquele que vai adiante é aquele que traz a direção, é aquele quem vai conduzir, é aquele quem vai orientar, é aquele quem vai direcionar a minha e a sua vida. Mas lembra, ele não pega a gente pela camisa, como eu falei no início. Ele fala, olha, o que eu tenho para você está aqui, vem. Eu posso querer escolher ou não. Tem gente que não quer, e aí fica difícil viver a promessa de Deus, porque nós só vamos viver a promessa se nós estivermos fiéis ao Senhor, caminhando rumo àquilo que Ele tem para cada um de nós. Na nossa série de mensagens de domingo, que nós ministramos sobre Saul, para quem não pegou, pega o último culto que nós ministramos. Deus levantou Saul para ser rei, mas Saul decidiu seguir a vontade dele. Deus fala para ele, pois é cara, o reino que eu tinha para você hoje, poderia ser confirmado, mas não vai. O Senhor tira você, porque Ele buscou para Ele outra pessoa que faça a vontade dEle. Eu não sei você, mas isso aí mexe comigo. Eu não quero ouvir isso de Deus. Então, André Marques, a galera conhece você como Pastor Sal. Tinha coisa para você, cara, mas não vou dar não. Por quê? Porque você decidiu fazer a sua vontade, ao invés de buscar a minha presença e ser guiado por mim. Mas eu creio nessa noite, uma geração que vai estar sensível à voz do Senhor, uma geração que vai estar buscando dEle, a direção dEle. Senhor, qual é a direção para minha casa? Qual é a direção para os meus negócios? Qual é a direção para as minhas emoções? Qual é a direção para a minha vida? Qual é a direção para a minha família? Qual é a direção para aqui, Senhor, para os meus filhos? Qual é a direção para meu pai, minha mãe, para mim como marido, para mim como esposa, para mim como filho, para mim como pastor? Prepare, porque Ele está chamando essa geração. Ele quer guiar você, Ele quer conduzir você, Ele quer levar você àquilo que Ele preparou e reservou para a tua vida, aleluia. Então não queira tomar esse caminho, não queira ir para esse lugar onde a nossa vontade quer tomar frente, o nosso eu quer nos guiar. Ai, mas pastor, não consigo aguentar. Espere, confie, não atropele o processo, não passe por cima dos princípios que Deus estabeleceu, porque quando você permanece firme, prepare para viver o extraordinário do Senhor para a tua vida, aleluia. Então aqui nós temos que aprender a ser guiados pelo Senhor. Ele é quem vai adiante, é aquele que guia, é aquele que direciona a minha, a sua vida, aleluia. Mas Moisés continua no mesmo versículo 31, versículo 8, ele vai dizer assim, ó: Ele estará com você, não deixará nem o abandonará. Um dos desafios que muitos cristãos acabam tendo é o de achar que nós muitas vezes estamos sozinhos, principalmente nos meios dos processos, no meio das bombas. Eu não sei você, mas já fiz umas orações meio assim: Senhor, na boa, pressão está forte, não precisa mostrar tudo não, só um pedacinho da lâmina do anjo, só um pedacinho, tá? Se tiver dedão, o anjo, mostra o dedão pra gente aí, o que tiver, o anjo tiver aí, cara, o que for, só uma lasquinha, só para, tipo assim, só para abrir o olho, tá ligado? Aquela assim, ó, amém, é nóis, tamo junto. Mostra aí, daria um gás, daria ou não daria um gás, gente? Daria um gás. Imagina, você está no meio da peleja, abralhando, de repente os olhos espirituais se abrem, você vê um anjo brabão. Aí na minha versão, tá peitoral rasgado, trincadão, braço bombadão, cheio da glória de fogo, espada de fora, só assim, ó. Aí, meu irmão, essa hora é a hora que você estufa o peito e já fala para Satanás: cai para dentro, mano. Cai para dentro. Qual que é? Os brabão com a gente aqui, ó. Vai querer levar o que aqui, ó? Essa é a hora que eu queria, igual a hora que o Eliseu orou pelo jovem dele lá. Ai, meu Senhor, nós vamos morrer. Aí Eliseu falou: tem crise, a garantia é o Senhor. Ele falou: como assim? Maior é o número que está conosco. O garoto olha e fala: mano, acho que o profeta acordou meio virado hoje. Ele não entendeu que só está ele e eu, e tem todo um exército na nossa frente, uma comitiva gigantesca para poder pegar a gente. Aí o profeta fala assim: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja.
Aí ele vê os morros tomados, carruagem de fogo, meu irmão, só os brabos. Deixa eu falar uma coisa para você, queridos. Não é porque a gente não vê que não está lá. Mais aventurado, ou melhor, bem-aventurado é os que não viram e creram. Então você não precisa ver, eu não preciso ver, nós precisamos crer. Então quando vier uma voz, você está sozinho, aonde está seu Deus? Você vai lembrar, Ele está aqui na minha vida porque o Espírito Santo habita em mim, está comigo, Ele vai me guiar, eu não estou sozinho, Ele não me largou, Ele não me deixou. Então todo esse sentimento de orfandade tem que cair por terra, porque Ele é um Deus que está com você, Ele não abandona você. Ele fala, o Senhor estará com você, não deixará, nem o abandonará. Então Deus não nos abandona. Na verdade, infelizmente, somos nós que abandonamos Ele. Deus não abandona a gente, mas somos nós que infelizmente abandonamos Ele. E quando abandonamos, nós infelizmente começamos a tomar um rumo segundo a nossa vontade, não a vontade do Senhor. E nós temos que pensar que existem consequências. Então, se nós olharmos aqui, Deus não abandona ninguém. São as pessoas que abandonam Deus. Tanto que você vê isso, o Senhor fala através de um homem de Deus com o rei Asa. Nós já pregamos sobre esse texto aqui, eu vou ler para você. 2 Crônicas 15:2, olha só. Ele vai dizer para Asa: Asa e todo Judá e Benjamim, escutem, o Senhor está com vocês, enquanto vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele se deixará achar, mas se o deixarem, Ele também os deixará. Então, se nós pensarmos aqui, queridos, Deus é um Deus que não nos abandona, mas nós temos que tomar uma decisão. Eu quero caminhar com Ele ou sem Ele. E se nós trouxermos aqui, nós poderemos trazer isso para cada área. Será que todas as áreas da minha vida o Senhor governa? Ou será que tem áreas da minha vida que eu não deixo Ele reinar? Não deixo Ele governar? Aonde o meu eu toma frente. E Deus não vai tomar essa área à força. Ele vai dizer assim para mim e para você: já que você quer deixar essa área na sua mão, então vai estar na tua mão. Eu não vou invadir, não vou tocar. Eu já vi gente, meu querido, vivendo essas questões. Eu já vi gente que tem uma área da vida que Deus move de uma forma extraordinária, mas tem outra área da vida dela que ela se fecha. Ela não deixa Deus tocar. Ela não deixa Deus agir. E é uma opção, é uma escolha. Só que Ele fala, então, se você buscar, você vai achar, Ele vai deixar você achar. Mas se você não quiser, Ele também o deixará. É uma escolha, queridos. São coisas que eu e você temos que entender, que Deus Ele quer mover na nossa vida. Deus Ele quer operar, Ele quer direcionar. Agora para e pensa, vamos parar e pensar. Lembra que a gente tem que sempre às vezes parar e pensar, que é muito sério isso. Quem aqui sabe o que vai acontecer com a sua vida amanhã 100%? Vamos tentar estreitar. Quem aqui sabe o que vai acontecer com a sua vida daqui 2 minutos? A gente não tem ideia. Um povo de uma nação do nosso lado, Venezuela, eles estavam tocando um batuque, fazendo um som para a terra tremer. Eles não imaginavam que viria aquilo. Se eles imaginassem, todo mundo ia daria na pipa ou parar, mas continuaram. Então ninguém imaginou a hora que tremeu e caiu tudo, desabou. Então nós não conseguimos saber o que vai acontecer 2 minutos à frente da nossa vida. Agora eu vou trazer algo para você poder pensar, e isso é muito importante. O que é melhor? Me lançar nas minhas vontades, sabendo que eu nem sei o que vai acontecer 2 minutos na frente, ou ser guiado por aquele que é onisciente, ou ser guiado por aquele que é onipresente,
ou ser guiado por aquele que é onipotente. Sabe por que nós estamos sofrendo em áreas da nossa vida? Porque tem áreas da nossa vida que nós deixamos o Senhor de lado, nós não permitimos Ele reinar. Mas nessa noite é uma noite de alinhamento, é uma noite de mudança, é uma noite onde você tem que falar: Senhor, reina nessa área que eu fechei, reina na área emocional, reina na área financeira, reina na área familiar, reina na área empresarial. Ele tem planos, Ele tem projetos, Ele tem direção, mas Ele não vai invadir. Agora, se você abrir, prepare para viver aquilo que Ele preparou e reservou para a tua vida. Prepare para viver o que Ele preparou para a tua vida. Então não vá na força do seu braço, vá na força do Senhor dos Exércitos. Quem crê, dê uma salva de palmas, Ele bem forte. E quando nós falamos de abandonar o Senhor, isso também entra quando nós rejeitamos a palavra dEle. Quando nós, ao invés de obedecermos ao Senhor e à palavra, nós fazemos completamente o oposto. É alguém que fala que tem o Senhor como o Senhor da sua vida, como o Rei da sua vida, mas infelizmente essa pessoa troca o Senhor pelo mundo, troca o Senhor pelo pecado, troca o Senhor por um flerte, troca um Senhor por um direct, troca um Senhor por uma noitada com alguém, troca um Senhor para querer fazer alguma coisa com alguém, troca um Senhor para fazer, meu irmão, está trocando. A pessoa que está fazendo isso, ela está deixando o Senhor de lado, porque Ele fala: não preparei isso para você, a minha palavra não fala isso para você. Então que em nome do Senhor Jesus, nós possamos ser uma geração sensível à voz do Senhor, uma geração que não vai trocar a palavra de Deus por nada. Ainda que a proposta desse mundo pode ser maravilhosa aos olhos naturais e carnais, nós não caminhamos por aquilo que nós vemos, nós caminhamos por aquilo que nós cremos, porque nós queremos trazer a bênção de Deus para a nossa casa, para o nosso lar, para as nossas vidas, em nome de Jesus, aleluia. Então aqui nós temos que ter isso, e até que ele vai falar para Josué, no próprio versículo, Deuteronômio 31:8, não tenha medo, nem fique assustado. Nós temos que ver que essas duas frases, separadas pela vírgulas, parecem a mesma coisa, mas elas falam de realidades ou situações diferentes. Uma fala de uma coisa interna e outra de uma coisa externa. Quando ele fala assim, não tenha medo, nem fique assustado, o que ele está querendo dizer para Josué? Ele está querendo dizer assim, o não tenha medo, a expressão, a frase, não tenha medo, o medo aqui é um medo interior. Aqui é um sentimento que nasce ao olhar o tamanho da batalha. Então imagina que você está vendo uma batalha, algo está diante de você, aquilo começa a gerar um medo dentro de você. Cara, como é que eu vou passar por isso? Cara, como é que vai ser esse negócio? Cara, não vai dar boa. O gigante é muito grande. A bomba é gigantesca. Mano, olha esse povo. Na nossa tradução, capaz, piá. Que isso? Não vai dar. Não vai ter como. Esse medo aqui está sempre relacionado ao medo que tenta dominar o coração de alguém. Então não tenha medo. Ele está falando para Josué, Josué, vão ter situações difíceis diante de você, vão ter situações que aos seus olhos naturais parece que não vai dar. Dentro de você um medo vai querer crescer, dentro de você vai começar a dar aquelas mexidas na barriga, vai dar vontade de ir no banheiro algumas vezes, vai mexer com você, vai tremer na base. Como que vai ser isso? Amada igreja, guarde isso na sua vida. Sabemos que temos promessas de Deus, mas nós também temos que ter muito claro nas nossas vidas, passaremos por desafios, passaremos por complicações, passaremos por pressões, e mesmo que tudo isso venha, não podemos ter medo diante dos desafios, não podemos ser dominados pelo sentimento do medo. Então eu falo para você, talvez hoje tem pessoas que paralisaram, travaram,
lugar, o medo toma conta, o medo de como vai ser amanhã, como resolver amanhã, o problema está gigante, o problema está maior, eu imaginei uma coisa, mas aconteceu outra, eu esperava o melhor, mas infelizmente veio o pior, meu Deus do céu, como que isso vai ser, como que vai dar? Então o medo começa a ganhar espaço em nosso interior, o medo começa a travar a minha, a sua vida, começamos agora a ser tomado por esse medo do amanhã, esse medo da circunstância, esse medo do gigante. Mas Moisés também fala para Josué: não tenha medo nem fique assustado, aleluia. Esse nem fique assustado, essa palavra aqui, essa frase, fala de alguém que perde a coragem. Não fique assustado, assustado é alguém que perdeu a coragem, é alguém que está despedaçado emocionalmente, é alguém que está completamente abatido, é alguém que desmorona. O meu mundo acabou, foi tirado do meu chão, como que eu vou passar por isso? Como que vai ser? Esse é alguém que é esmagado pelo terror da circunstância. Mas Moisés está falando para Josué: não tenha medo e também não fique assustado. Ou seja, Josué, não perde a coragem. Josué, não permite o seu emocional ser abalado por a circunstância que está acontecendo diante de você. Josué, não permite ficar abatido. Se você fica abatido, como que você vai avançar? Se você fica abatido, se você for tomado por esse medo, dentro de você não vai mais conseguir avançar, porque alguém que fica assustado é alguém que o medo paralisa, é alguém que o desânimo faz com que a pessoa perde as forças, é alguém que quando o coração está arrebentado, mas nessa noite tem um Deus que fala para você: eu não deixei você, eu não larguei você. Hoje Ele fala para você: ainda que tenha gigante, ainda que tenha problema, ainda que tenha pressão, um Deus de maravilhas pode mudar o cenário. Coragem, acredite, confie. Deus vai trazer unção, Deus vai trazer poder, Deus virá com direção, Deus virá com agir, Deus vai mudar o cenário, Deus vai mudar a página. Mas Senhor, os meus olhos estão vendo o problema. Você não caminha por aquilo que você vê, você caminha por aquilo que você crê. Se você crê, dê uma salva de palmas a Ele bem forte. Aleluia! Então aqui, amada igreja, mesmo que venham os desafios, os gigantes, as pressões, não permitam medo quebrar a sua coragem, não permitam medo paralisar a sua fé, não permita o medo mexer a tal ponto que você venha desistir, que você venha largar, porque só vive a promessa quem permanece firme, só vive a promessa quem a cada dia dá mais um passo. Mas pastor, tem horas que parece impossível, eu sei, mas é por isso que nesses momentos eu e você devemos sempre lembrar: o Senhor é quem vai adiante de ti. O Senhor é quem vai adiante de ti. Meu irmão, pare e pense. Os meus filhos, a Bia já está um pouquinho maior, mas o Davi ainda está numa idade que quando eu ando com ele na rua, ele com seu vai fazer 12 anos. Como pai, tanto ele quanto a Bia, os dois, não tem como. Mas a Bia vai ser um pouquinho maior, mas vamos falar dos dois. Como pai, eu protejo eles em todo momento. A hora que vai na rua, eu não deixo eles andarem na calçada no lado da rua dos carros. Eu ponho eles sempre pro lado de dentro e eu do lado de fora. Se um carro vier, eu protejo. Com esse peitoral meu brabo. Para em nome da lei, aleluia. Me pega primeiro, mas eu protejo a minha casa, protejo meu filho. Vou atravessar a rua, pego na mão dos dois.
Vou atravessar, eu olho e eu conduzo eles. Eu vou na frente conduzindo e guiando. O que vai fazer, meu querido? Nós vamos na praia curtir, eu usando aquela sunguinha bad boy vermelha, asa delta, aleluia. Entendeu? Os caras perguntam, pastor, você usa? Não, claro que não. Mas só para dar uma ilustrada, aleluia. Mas a sunguinha às vezes vai, perna grossa, aleluia, tomar um bronze, vitamina D braba. Senhor amado, sangue de Jesus tem poder, me ajuda Jesus. Na praia vamos entrar na água, eu tenho pavor de água. Eu entro para poder curtir com eles. Para mim a água no tornozelo tá ótimo. Eu sempre acho que um tubarão vai vir por baixo e comer a gente. Tem mais alguém que pensa nisso? Eu sempre acho que vir um tubarão. Eu falo, não vai vir um tubarão, não vai dar não. Aonde eu quero chegar? Queridos, eu, um ser humano limitado, já protejo os meus filhos. O que dizer de Deus? Com aqueles que Ele marcou, com aqueles que são filhos. O Senhor é quem vai adiante de você. O Senhor é quem vai adiante de você. Então hoje começa a receber aí no seu lugar mesmo. Começa a receber. Esse medo vai começar a ser retirado agora. Essa angústia vai começar a ser retirada agora. Isso que tem abalado a sua fé vai ser removido agora. O Senhor fala para você, permaneça, acredite, confie, dê mais um passo e coloque em pé no seu lugar. Levante sua mão e fala, Senhor, hoje chega, o medo não vai mais reinar. Minha alma está nas tuas mãos. Mova o sobrenatural na minha vida, aleluia. Eu vou subir o monte que muitos desistiram. Eu vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada. Aleluia! Eu vou ficar lá. Eu vou subir o monte. Pai, em nome de Jesus, vem com a tua unção, vem com o teu poder, vem com o teu renovo. Começa a pedir perdão para Ele, para as vezes que você parou. Peça perdão para Ele, para as áreas que você impediu Ele de tocar. Abre hoje. Fala, Senhor, hoje eu abro essa área. Toca nessa área. Chega, eu não vou mais largar o Senhor. Cada área da minha vida vai estar na tua mão. Senhor, eu peço perdão. O medo tomou minha vida. Senhor, o medo me paralisou. Eu deixei de crer, deixei de confiar. Mas hoje eu creio. O Senhor vai adiante. Adiante da minha casa, adiante da minha vida. Muda o cenário. Senhor, eu tomo posse da promessa, da palavra, aquilo que o Senhor preparou e reservou para minha vida, aleluia. Tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Só feche seus olhos. Deixa eu só orar com você aí. Pai, em nome de Jesus, todo medo que tem tentado paralisar o teu povo, nós declaramos falido agora em nome de Cristo Jesus. Tudo aquilo, Senhor, que o inimigo fez para mexer na estrutura, no emocional, no físico, nós repreendemos agora, no poder e o nome de Cristo Jesus. Que a paz e a alegria do Senhor venha sobre eles. Que hoje eles venham ser tomados de coragem. Homens e mulheres que se posicionam. Homens e mulheres que se levantam. Homens e mulheres que vão à frente. Crê naquilo que Deus tem. Ainda que tenha gigante. Ainda que tenha pressão. Ainda que venha tempestade. Ele tem a certeza e a clareza. O Senhor vai adiante. O Senhor vai na frente. O Senhor vai conduzir.
O Senhor vai direcionar. Você não está sozinho. Ele não largou você. Ele não deixou você. Essa promessa que você achou que Ele tinha esquecido, quem falou para você que Ele esqueceu, Ele vai cumprir. Hoje reacende a chama. Hoje mais uma vez a palavra queima. Essa promessa Ele vai cumprir. Acredite, confie. O Deus de maravilhas, o Deus do sobrenatural, aleluia. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você. De olhos fechados, eu quero fazer mais uma oração para você que de repente entrou aqui hoje e ainda não recebeu Jesus como o Senhor da sua vida, e hoje você gostaria de fazer isso. Não adianta nada você querer viver aquilo que Deus tem se você não tem uma aliança com Ele, e isso só pode acontecer se você receber Jesus como o Senhor da sua vida, e isso é através de uma oração de entrega. Então, se você é um desses que deseja fazer isso, eu queria orar com você. Pastor, eu sou um desses, eu quero. Coloca a mão no seu coração, deixa eu orar com você. Queria que você repetisse comigo. Diga assim: Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, nesta noite eu quero te pedir perdão. eu quero te pedir perdão. Eu reconheço, Eu reconheço. eu sou pecador, Eu sou pecador. e hoje eu me arrependo E hoje eu me arrependo dos meus dos pecados. meus pecados. Por isso hoje, Por isso hoje, perante a igreja, perante a igreja, perante o mundo espiritual, perante o mundo espiritual, crendo com o coração crendo com o coração e confessando com os lábios, e confessando com os lábios, eu te recebo, eu te recebo, Jesus Cristo de Nazaré, Jesus Cristo de Nazaré, como meu único como o meu único e exclusivo e exclusivo Senhor Senhor e Salvador. e Salvador. Se você está fazendo essa oração, eu queria orar com você. Levante sua mão, deixa eu orar com você. Você que fez essa oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, há vidas que estão agora se rendendo a Ti, se entregando a Ti. Que o Senhor venha tocar de forma sobrenatural sobre cada um deles. Nos alegramos por essa decisão que eles estão tomando. Que a bênção, a graça, o favor e o poder do Senhor venha sobre cada um deles. Que a partir de hoje venha ser um marco, uma nova estação, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus por essas vidas. Se você fez essa oração pela primeira vez, nós como igreja gostaríamos de se aproximar de você. Se você permitir, esse aqui é o Ministério Boas-Vindas, que um dia você vai participar em nome de Jesus. Eles estarão à sua direita ali para pegar teu contato, telefone, teu nome, teu telefone, teu contato, para a gente poder indicar para você células que nós fazemos em algumas residências, que em julho entramos de férias, mas em agosto retornamos, mas também poder se aproximar de você e orar pela tua vida. Então, se você conseguir fazer isso antes de ir embora, seria muito importante para a gente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos ter a ceia. Pode acender as luzes para mim, por favor. Queria chamar já os diáconos, os presbíteros que vão nos ajudar a servir. Você que vai participar da ceia, olha aqui para mim. Nós já vamos encerrar aqui. Espere só mais um pouquinho. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então aqui a ceia fala de nós lembrarmos aquilo que Jesus fez. Nós tomamos a ceia sempre com esse entendimento: o que Jesus fez na cruz do Calvário, o que Ele está fazendo nas nossas vidas hoje e o que Ele fará quando resgatará a tua igreja. Então aqui, quando nós comemos o pão simboliza e fala do corpo dele. Façam isto em memória de mim, daquilo que Ele fez. O cálice que nós tomamos aqui, no caso o suco da vide, para nós aqui que nós vemos, ele fala que é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim.
Então quando nós tomamos a ceia, nós não podemos fazer de qualquer maneira, nós temos que fazer com entendimento. O entendimento daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, daquilo que Ele fez na minha vida e continuará fazendo hoje, e Ele fará amanhã. Então nós vamos ter esse momento hoje de ceia, esse momento de aliança, esse momento de compromisso com o Senhor, de aliança com o Senhor. Pastor, quem pode ser? Nós entendemos aqueles que têm uma aliança com Jesus, aqueles que já o receberam como Senhor da sua vida. Esses são os que nós entendemos que podem ter momentos de mesa de ceia com o Senhor Jesus. E Paulo vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, beba do cálice. Ele vai falar no versículo 28, que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão, beba do cálice. Por que examinar? Porque eu não posso sair tomando de qualquer maneira, eu preciso olhar para a minha vida. Se tem questões que eu tenho que alinhar, eu preciso orar, falar: Senhor, chega, cara, chega de brincar, chega de ficar com essas áreas aqui que eu estou aqui brincando. Hoje eu quero me posicionar, hoje eu quero me alinhar contigo, e eu quero viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida, em nome de Jesus. Então nós vamos ter esse momento de ceia. Tem alguém que vai participar, ainda não pegou o pão aqui, o suco, os elementos? Levanta a mão para a gente. Tem algumas pessoas aqui na frente, no meio ali também tem, na ponta lá. A galera vai servindo, lá atrás também tem gente lá. Quantos irmãos vão servindo? Vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Tem ciúme de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. E então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é, e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Mais alguém ficou sem? Levanta a mão. Acharmos você aí. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Obrigado. Glória a Deus. Pode abrir os elementos aí. A esposa pegou lá pra você. Você acha que ela vai esquecer de você, varão? Não vai, né? Veio nova embalagem agora? Não pula o pão mais? Tem alguém que tá pulando o pão aí? Pulou o pão? Pega outra aqui, ó. Tem que abrir, ó. Não precisa? Deu? Pegou? Esse caiu aí. Esse é o pão vivo que desceu do céu, literalmente. Pulou. Aleluia. Abre os elementos aí. Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, e Ele me ama. Vamos orar. Pai, nós queremos agradecer por esse momento, por essa comunhão, por essa ceia, por estarmos aqui celebrando mais um momento, mais um início, Senhor, de um novo mês. Nós tomamos essa ceia com alegria, com entendimento, sabendo o que o Senhor fez na cruz do Calvário, sabendo o que o Senhor está fazendo nas nossas vidas hoje, e o que o Senhor fará amanhã, depois de amanhã e na eternidade, quando o Senhor voltar, estaremos contigo por toda a eternidade.
Que todo medo caia por terra, tudo aquilo que o inimigo venha querer fazer, Senhor, a gente parar, caia por terra, que nós possamos crer e confiar no Deus de maravilhas que vai adiante de nós. Tomamos essa ceia e te agradecemos por esse momento em nome de Jesus. Coma do pão, beba do cálice. Ele me ama, 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 Ele me ama. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Levante sua mão comigo. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus esteja conosco, que o Consolador Espírito Santo maravilhoso, precioso, a comunhão com Ele venha todos os dias nas nossas vidas, que o Senhor possa te levar em paz, em segurança, que Ele venha cuidar de você, da sua casa, de cada área da sua vida, e que tudo aquilo que Ele preparou e reservou, cada promessa, cada palavra, você venha viver em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas a Ele bem forte. Dá um abraço e umas 3, 4 pessoas. Fala: Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Até domingo, se Deus quiser, estaremos juntos adorando o Senhor. Deus abençoe todos.